nós vamos orar neste momento e nós vamos passar a palavra aí para o meu amigo e ele vai estar trazendo aí as suas considerações iniciais. Vamos orar? Senhor Deus, nós estamos aqui na Tua presença, queremos Te agradecer por tão grandioso privilégio que nós temos de, nesta noite, debater um assunto tão importante, tão precioso para nós, Pai. Esteja, Senhor, falando, restaurando famílias nesta noite. Esteja, Senhor, cuidando dessas pessoas, que cada um entenda a gravidade da situação e que este assunto possa alcançar e ajudar muitas e muitas pessoas, Pai. Nós queremos Te agradecer. Obrigado pela vida do Geoffrey, que está aqui conosco, por esse tão precioso tempo que ele disponibiliza para nós. Nós queremos Te agradecer em nome de Jesus. Amém e amém. Geoffrey, Amém. Como de costume, este tempo é um tempo especial para quem eu estou recebendo. Na verdade, o assunto que você tem essa habilitação muito boa, eu quero que você traga, fique à vontade, faça desse tempo o seu tempo e saiba que nós vamos abençoar muitas e muitas pessoas. Viu, meu amigo? Fique à vontade e o tempo é todo seu, viu? Se apresente e aí desce a lenha. Amém, pastor. Para mim é um grande prazer, né? Você sabe que você é um amigo mais que especial. Estou lhe devendo uma visita aí no Maranhão. Tá sim. Eu sei disso. E eu sempre falo isso, que eu vou lhe visitar. Como a gente combinou, chegar aí numa sexta-feira, ficar o sábado, domingo e voltar na segunda. Para conhecer o pessoal daí da igreja, conhecer você, sua família. E para mim é um privilégio, né? Estar com você. A distância não nos afasta mais, né? Nos aproxima agora porque nós temos a tecnologia. Certamente. E um convite seu, para mim, é um privilégio. Sempre que eu posso e sempre que eu tenho tempo disponível, eu nunca recuso um convite, e principalmente seu, né? E eu fiquei muito feliz de poder falar com você, com seus seguidores. Convidei algumas pessoas também no Facebook, no próprio Instagram, né? Que eu não tinha Instagram, eu tive que fazer por conta do pastor Cleito. Mas obrigado. Amém. Porque muita gente me encontrou. Mas, enfim, é muito bom revê-lo, mesmo que de longe, né? Ver que a sua família está bem, a sua filhinha já está aí com 1 ano de idade, que, rapaz, já está caminhando. Deus é fantástico, Deus é maravilhoso. E eu fico muito feliz também de poder falar desse assunto, né? Que é um assunto que é bastante atual. Apesar da literatura não ter muita coisa, muitas pesquisas, não ter muito detalhamento desse assunto, que é o papel do homem na família, em especial o descaso dele com a família, que é a ausência paterna, é um assunto relativamente novo, que ele vem aí dos anos 70, né? Mas antes de começar, eu vou me apresentar. Eu me chamo Geoffrey Gomes, tenho 47 anos, sou militar do Exército Brasileiro, sou servo do Deus Vivo, que esse é o título que eu mais gosto. Moro hoje em Fortaleza, né? Por conta do meu trabalho eu tive que ser transferido para cá. Eu morava em Brasília, lá ombriei alguns anos com o pastor Cleito. E hoje estou aqui. Não sou membro de nenhuma igreja, mas estou congregando na PIB de Fortaleza. Eu já estou aqui há 1 ano e meio e já tive a oportunidade de ministrar alguns homens aqui e fazer algumas lives nesse sentido. Mas como hoje o pastor Cleito me fez um convite de trazer uma palavra não direcionada somente aos homens, mas a toda a igreja, eu fiz uma modificação.
Eu trabalho com homens, basicamente, aí há mais de 10 anos, 11 anos. Já ministrei diretamente mais de 300 homens e indiretamente outros tantos, que eu nem consigo contar mais. Já perdi a conta. Mas é um trabalho que eu amo fazer, porque eu sei como é que é sentir na pele todo esse sofrimento que é gerado pela ausência paterna, pela falta do pai. E eu vou começar pela família, né? Eu vou falar um pouquinho aqui de família, porque a mudança que está havendo nas famílias, a forma com que a sociedade vê a família hoje também. Eu sei que o público pode não ser também só evangélicos ou cristãos, então eu vou falar aqui de três tipos de famílias que existem, né? E vou me ater a uma em especial. A família tradicional, a nossa família bíblica, que tem Uhum. a família que a gente vai trabalhar na perspectiva bíblica, tem a família monoparental, que é aquela que só um o pai ou a mãe está encarregado de cuidar dos filhos, e a família não tradicional, que só. Mas eu vou me ater especificamente à família da perspectiva bíblica, a família que foi criada por Deus, a família onde foi destinado homem e mulher para compô-la. E os descendentes desses dois é que gera esse núcleo principal da sociedade. É a célula mínima da sociedade, é a família. Então, se a Certo. sociedade está mal, a família vai mal. Se a nossa sociedade está corrompida, a família está corrompida. Se a família vai mal, a igreja também vai mal, a sociedade vai mal. Aquela comunidade onde a gente está inserida, ela vai mal, tudo vai mal. Porque dentro da perspectiva bíblica, a família foi criada dentro da vontade de Deus. E a vontade de Deus, a palavra de Deus diz que ela é boa, perfeita e agradável. Então, a família foi criada com esse ambiente, com esse intuito de ser algo bom para a vida do ser, que ali está sendo gerado. Nada mais é do que isso. Pai e mãe são responsáveis por formar outras pessoas. Hoje nós temos uma gama de adultos doentes, adultos com uma série de problemas, porque esse primeiro item do ambiente ser bom não tem funcionado. Não tem funcionado corretamente. Ela é perfeita porque é o lugar mais agradável que tem que ter. Ali é desenvolvido vários atributos na vida da criança. É por isso que ela é perfeita. É o lugar perfeito para se formar o cidadão, para se formar a pessoa, para se formar o homem, para se formar a mulher. E ela é agradável porque é um ambiente onde ele é cheio de amor, é agradável porque ele é seguro, é agradável porque você é protegido. Então, se Deus criou a família tradicional dentro da vontade dele, e a vontade dele é boa, perfeita e agradável, o que é que tem acontecido com as famílias? Uhum. Por que é que nós vivemos hoje essa crise terrível de ética, essa crise terrível moral, onde os valores estão se invertendo, onde o papel da família está sendo anulado, onde o papel do pai está sendo anulado, onde as pessoas estão começando a dizer que uma criança pode ser criada sem um pai, sem problema nenhum, ou ela pode ser criada sem a mãe, ou Tem, ela pode Jô, ser criada. Pois não. tem até uma expressão, é, eu ouvia muito em Brasília isso. Tem até aquela expressão que as mães que criam os seus filhos sozinhas, elas não são simplesmente mães, elas são Pães. pães, exatamente, elas são pães. Então, criou-se isso para que podemos até dizer assim, tapar o sol com a peneira, né? Exatamente. E aí vem o problema mais à frente. Exatamente, pastor.
Exatamente isso. Porque a família, ela é a nossa primeira escola. Ali a gente aprende princípios, ali o nosso caráter é formado. E aí, para os casais, os casais não conseguem entender que o caráter do filho ele vai ser moldado de acordo com a relação dos dois. Não tem como Exatamente. ser diferente. Eu sempre digo que a criança ela é o livro em branco, onde ela vai, o caráter dela vai sendo pintado de acordo com os resquícios daquilo que eu vivo. Se eu tenho um problema, se eu trato minha esposa de forma mansa, amorosa, é isso que vai ser pintado. Se tem briga, se tem desconfiança, é isso que vai ser formado, não tem jeito. A família é onde a criança vai se sentir segura, onde ela vai desenvolver essa questão da segurança. Vai receber fundamentos que vão perpetuar a vida dela inteira, nesse ambiente familiar. Quando esse ambiente familiar falta um ou falta outro, e principalmente aqui, falta a figura do pai, nós temos complicações terríveis na vida da criança. Terríveis. Quais são elas, Ju? De vários tipos. Eu vou falar primeiro dos tipos de abandono, da ausência paterna. E por Certo. que ele é causado? A ausência paterna ela pode ser física ou ela pode ser ela pode ser física ou ela pode ser afetiva. Ou pode ser física e afetiva. A física é quando ele está distante por algum motivo. Por morte, por divórcio, por questão de trabalho, Viagem muito. por questão de viagem, alguma coisa do tipo. A questão afetiva, o distanciamento afetivo, ele acontece mais quando o pai está presente dentro de casa, mas ele não se interessa pelas coisas de casa. Ele não Isso é se muito interessa. grave, né, Ju? Muito, muito, muito. Isso é grave. Isso é um dos isso é das situações que nós, como pastores, nós convivemos com pessoas, com filhos, e nós observamos o quanto isso tem um alto índice e o quanto isso provoca de agressividade no coração dos adolescentes, a ponto que eles cheguem a um momento de não perdoarem, por exemplo, os pais. Justamente por isso, porque o pai está ali, mas ele não dá uma atenção afetiva como você está descrevendo aí com tanta propriedade. A gente diz que são órfãos de pais vivos. Órfãos de pais vivos. E as esposas são viúvas de marido vivo. Nesse tempo que eu ministro homens, pastor, eu percebo o seguinte, que há um desinteresse total do homem pela família. Há um desinteresse total. E eu falo isso não só de homens cristãos, aliás, de homens não cristãos, de homens cristãos. Às vezes até de alguns que têm cargos dentro da igreja, alguns que são pastores, alguns que trabalham bastante, são bastante estão bastante efetivos na igreja, mas ele não conhece um padrão de ser homem, porque ele não aprendeu isso. Por conta, ele foi vítima. Eu digo o seguinte, que nós somos vítimas, porque eu também fui vítima, daqueles que deveriam nos proteger, daqueles que deveriam nos dar segurança, daqueles que deveriam nos amar. Os homens, os nossos pais, a grande maioria desse desinteresse não é só pelo filho, é pela família em geral. O homem está tão preocupado com ele, está tão preocupado com ele, com o trabalho dele, com as coisas dele, que ele esquece do resto. Isso vai gerar não só na infância e não só na adolescência, principalmente na vida adulta. A questão da ausência paterna, ela vai ser mais danosa na vida adulta. Quando ele for... Ou seja, a criança, como você falou, a esponjinha absorve todos os traumas
E quando ela entra na vida adulta, num casamento, ela deságua todos aqueles traumas que ela aprendeu vivenciando. Terrível. Exatamente, exatamente, porque ela não teve aquele degrauzinho do caráter dela, não conseguiu formar aquele pensamento, aquela atitude que ela deveria ter. O pai não ensinou para ela o que é dizer não. O pai não ensinou para ele o que é limites. O pai não ensinou para o filho como é que ele deve tratar uma mulher e a mulher como deve tratar o seu marido. São coisas que o pai vai ensinar. A mãe ela é mais afeto, ela é segura. Uhum. A relação simbiótica da mãe com o filho, Gil, ela é... eu posso te fazer uma pergunta aqui, meu Pode. pastor? O que você acha de famílias que atribuem o maior amor aos filhos? Isso causa algum problema? Por exemplo, nós vemos isso muito natural, famílias, mulheres ou homens, às vezes, de afirmarem a seguinte frase: o meu filho é a É minha, pessoa que eu mais amo. é minha vida. Agora sim é a minha vida. Agora eu sei o que é o amor. Isso causa, você que trabalha com família há tanto tempo, inclusive você trabalha aí com curso Homem ao Máximo, que graças a Deus eu fiz também, e quem Amém. puder fazer, eu indico, é muito bom. Fala sobre hombridade. Então, você acha que isso causa algum dano ou as famílias estão corretas mesmo nessa colocação? Como eu falei, pastor Cleito, a família ela é uma engrenagem perfeita, onde todos têm o seu papel. Quando falta o papel de um ou de outro, vai sobrecarregar um ou outro. Quando falta essa pessoa, essa lacuna vai ficar na vida da criança pro resto da vida. Não tem. Ela vai tentar preencher com outros, que a gente chama Uhum. de substituição de ausência. Vê só, que coisa terrível. Mas Nossa. quando o casal, a função do casal é cuidar dos filhos, é preparar os filhos, Sim. é apresentá-los para Deus, é falar do nosso Deus para eles, é lutar pela salvação deles, é ensinar o compromisso deles com a sua igreja, com a sua família. É isso. Ele vai dar, ele vai dar um norte para a vida da criança. Quem prepara os filhos para a vida é a família e a figura do pai. A figura da mãe é Perfeito. afeto, é afeto, é afeto. Dentro de um casamento, a pessoa mais importante pro cônjuge é o próprio cônjuge, é o outro cônjuge. Isso até no direito civil é assim. A pessoa mais próxima de você não é seus filhos, é seu cônjuge. Por isso, se um dia você faltar, seu cônjuge que tem direito a tudo. Não é seus filhos. Seus filhos têm depois dela, para você ver. O direito civil não se baseou à toa nisso. Aí a gente recorre, todo mundo recorre para a Bíblia, né? A maioria dos Uhum. cientistas falam, os administradores falam, mas todo mundo recorre para a Bíblia, porque é um padrão que é bom, perfeito e agradável. Quando está fora disso, o que é que isso vai ocorrer? O que é que vai ocasionar na relação e no casamento? Existe a síndrome do ninho vazio, que é Uhum. quando os filhos começam a casar e vão embora. Aqueles que estão preparados. Né? Porque hoje, por incrível que pareça, os filhos demoram cada vez mais a sair de dentro de casa. E principalmente os filhos que foram criados só com a mãe. Na Europa, a média de idade dos filhos conviverem com os pais já são 40 anos. Então, quer dizer, é Caramba. algo, é algo que a sociedade já está Terrível, né? sofrendo. Vê só. Isso é uma coisa. E aí, quando os filhos começam a ir, e a relação desse casamento sempre foi baseada nos filhos, quando os filhos se vão, a relação se vai. Os dois ficam dentro de uma casa, sem se conhecer, sem ter Estranhos. intimidade, sem ter o que conversar. Aí o que é que acontece fatalmente? Divórcio. O maior Divórcio. número de divórcio hoje no Brasil é na faixa da meia-idade, que é justamente isso, quando acontece a síndrome do ninho vazio e quando os casais começam a conviver somente os dois. Não tem intimidade, não tem o que falar, são dois estranhos e acabam se separando, porque o casamento era baseado somente na relação dos filhos. Caramba, Jô.
Então, assim, de acordo com a sua fala, isso causa um problema muito mais grave na medida que o tempo vai passando. Com certeza. Não é isso? Com certeza. Com certeza. A E dependência do isso é um filho. pouco, Conclua, por favor. e isso é um pouco mais grave, Jofre, porque, por exemplo, quando você identifica, por exemplo, tem muita gente que vai nos ver e às vezes eu quero enfatizar isso que você falou, cada um precisa desenvolver o seu papel na família. Exatamente. E aí o que, que acontece? Muitos homens, Geoffrey, pensam que o seu papel na família é simplesmente providenciar o que comer. E muitas mulheres ainda pensam que a única coisa que devem fazer é cuidar da casa e cuidar dos filhos. E os filhos devem se intrometer nesse meio termo entre os dois, causando essas divisões. Isso é um problema gravíssimo, não é verdade? Com certeza. Com certeza. Isso é um problema grave, porque o casamento começa a andar mal quando um começa a fazer o papel do outro. Sobrecarrega. Não tem jeito. Uma mulher pode criar um filho sozinho? Pode sim. Mas ela vai ser uma mulher sobrecarregada, uma mulher cansada, ela não vai conseguir suprir a necessidade, o vazio que o filho vai sentir pela falta do pai e pela ausência do pai. Existem pais que estão ausentes fisicamente, mas afetivamente eles estão perto, eles participam da vida dos filhos. A distância, ela não pode ser uma desculpa para que você perca a afetividade pelo seu filho. E o que tem acontecido, e o que a gente falou lá atrás, é que muitos estão dentro de casa, mas estão desinteressados. Eles não conseguem... Gil, na prática, eu gosto de você porque você é muito prático. Mas, por exemplo, como é que hoje em dia um pai ele se critica, uma mãe se critica a ponto de ele perceber que está dando essa atenção para o filho? Como é que o pai faz? O pai tem que ficar o dia todinho conversando com o filho, o pai tem que estar o dia todinho ligando para o filho, o pai tem que estar o dia todinho beijando o filho. Como é que esse... A tua internet parou. Parou. Ficou aqui meio que... Então, vou Pode só repetir, repetir o por meu favor? final aqui para você pegar. Então, assim, como eu estava falando, você é um cara que eu vejo muita praticidade em você. Uhum. E assim, às vezes, pelo tema que nós estamos trabalhando, a ausência da figura paterna, e você já trouxe aqui duas divisões, o pai ausente físico e o pai ausente emocional e aquele que é ausente físico e emocional. Na verdade, três. Então, assim, como é que esse pai, essa mãe, identifica na prática que de fato ele está fazendo, podemos dizer assim, a função dele corretamente? Né? Porque, Pergunta pro filho dele se ele quer ser igual ao pai dele. caramba, que pedrada, hein? Se ele não conseguir responder isso... Certa vez eu vi um comercial, Caramba, Jofre, o que você uma falou aí é propaganda. terrível, cara. Mas infelizmente, Cleito, não é diferente. Se a esposa não admirar o marido, ela não vai amá-lo. Se o filho Sim. não admirar o pai, se o filho não acreditar no pai, se o filho não ver o pai como exemplo, ele não vai acreditar nele. Como eu estava falando outro dia, eu vi um gari com o filho dele vestido de gari. Aí eu fiquei assim, meu Deus. Aí o repórter perguntou para ele, por que você quer ser gari? Ele disse, porque meu pai é e eu quero ser como ele é. Caramba, que coisa linda, Jofre. Isso é muito impactante. Como também o contrário é verdadeiro. Como eu já vi muitos homens
E muitos filhos dizerem, eu não quero ser igual ao meu pai. Terrível. A pior coisa, Cleito, que um homem pode ouvir do seu filho é isso. Eu não quero ser igual a você. Meu Deus. Porque aí ele vai listar uma série de problemas, uma série de erros. Porque você é isso, você é aquilo, você é aquilo. Os nossos filhos é o termômetro da nossa vida. Não tem jeito. O casal, é como a esposa. Você olha para o semblante de uma esposa feliz, a mulher ela não consegue fingir que é feliz. Ela é feliz. Se não Assim for, como ela ela não... mostra na cara. Basta entrar na igreja, em qualquer lugar que ela for, ela vai estar com um semblante triste. Porque Pode estar arrumada. a mulher ela não consegue disfarçar que está infeliz. Está no rosto dela. É por isso que eu chego nas igrejas e olho para as esposas, não para os homens. Porque É eu já digo, verdade, é verdade. você sabe o que é que eu digo às vezes nos cursos? O semblante da sua esposa revela a forma com que você trata ela. Ó um comentário aqui, Jofre. Deixa eu ler para você. Não sei se você está. O senhor Estou colocou ouvindo. aqui. Meu filho não quer nem ouvir o O nome do nome do pai pai. dele. Você está lendo aí, né? Eu li. Aí a gente tem que ver qual a situação, o contexto inteiro, Terrível. né? Porque aí eu posso ser injusto ou com ela ou com ele. Mas, assim, quando o filho, ele espera o pai chegar do trabalho. O filho, ele quer sair com o pai. O filho, ele quer ele quer tempo com o pai dele. Ele não quer presente, ele não quer dinheiro, ele não quer coisas, ele não quer nada. Ele quer a presença do pai dele. Ele quer o Pai. pai dele para brincar. Ele quer sair com o pai dele. Ele quer ficar com... Porque, na verdade, é isso que vai ficar. É verdade. É esse o legado. É isso que ele vai lembrar quando ele tiver adulto. Ah, meu pai me levava para pescar. Meu pai levava para brincar. Meu pai chegava do É trabalho, a isso que primeira fica, coisa que Ju. ele fazia era... E fica. É o que fica. São coisas que eu falo hoje que eu vejo alguns pais fazendo e realmente as crianças elas são diferenciadas. Não que todo filho que cresça com a ausência do pai, ele vai se tornar algo ruim que nem o outro. Imaginando. Mas a tendência é que dê algo errado. É a As regra, né? consequências de algo dar errado na vida de alguém que não teve a, a presença do pai é algo assim quase que certeiro. E uma das consequências, aliás, tem algumas consequências. A pessoa se sente desvalorizada. Às vezes, você não sabe porque você é tão duro. Às vezes, você não sabe porque você não consegue se firmar no trabalho. Às vezes, você não consegue entender esse sentimento de solidão, esse vazio que tem dentro de você. Eu vou dizer que tudo isso são consequências da ausência paterna. Da Essa, ausência paterna. essa desvalorização que a pessoa sente. Porque Jô, quem... Pois não. desculpa só eu Não, te pode continuar. interromper. Porque senão eu vou falando aqui. Não, assim, é uma coisa que você falou aí, eu vou pensando aqui, mas olhando para as crianças, Jô, na verdade, eu tenho duas perguntas para você. Eu vou fazer agora duas perguntas na verdade, com intenção de colocação. Aí você analisa se dá para responder ou então se... Antes disso, eu quero agradecer a todo mundo que está fazendo sua pergunta. Não está dando para ler tudo, gente, mas obrigado aí, Ana Amélia, todo mundo que está entrando, que está afirmando, o Jô está falando, vocês estão acompanhando a fala dele. Isso é muito importante porque vai ajudar muita gente também essa discussão. Mas assim, Jô, duas coisas. A primeira, a menina que é criada com a ausência do pai, emocionalmente falando, como você falou, eu observo, posso estar errado, equivocado, você me corrija se eu estiver errado. É muito mais fácil ela cair na lábia de do marginal, né? É muito mais fácil ela cair na lábia de um homem depois
principalmente na sua adolescência, por falta desse preenchimento emocional do pai, é isso? Eu observo isso corretamente? Existe uma pesquisa que ela não é muito recente, mas se não me engano é de 2012, que ela traz inúmeras questões com relação ao adolescente, a criança, o adulto e a ausência paterna. Mas 75% das meninas que engravidam na adolescência, elas foram criadas sem o pai. É mesmo. 65% tem mais probabilidade de se envolver com droga, álcool e fumo. Essa menina, por que ela se deixa levar? Porque é o seguinte, a ausência paterna vai gerar nela ou ela vai desconfiar de todos os homens, ou ela vai acreditar demais em todos os homens. É os extremos. A Porque carência, né, emocional. Quem dá aquele equilíbrio na casa é o pai. É o pai homem. a figura masculina, ela é o eixo central da família. Deveria ser assim. A figura masculina é que vai dizer, ele representa a lei. A mãe é o amor, a compaixão, o cuidado. Mas o homem é quem prepara os filhos para a vida. E isso tem se perdido muito. E a mulher tem tomado esse papel para ela. As nossas mulheres são fantásticas. Eu fui criado por uma mulher fantástica. Eu sou vítima desse abandono. É verdade. Eu fui criado por uma mulher fantástica, mas ela não conseguiu preencher, por mais que ela tentou, por mais que ela tentasse, por mais que ela quisesse. Inclusive, Geo, permita-me frisar, se você permitir que eu faça uma colocação do seu pessoal, posso falar? Pode. Inclusive, você também foi criado sem pai, certo? Exatamente. Então, você fala de muita eu propriedade. Sei. Exatamente. Eu sei o quanto... Joffre, dentro disso daí que você colocou, você usa uma frase que essa frase me marcou muito também. Eu queria que você também está dentro do que você acabou de falar. Quando se tem a ausência da figura paterna, ou física, ou emocional, você já falou isso muito no curso que você ministrava, que os filhos podem até não expressar essa ideia na mente, mas eles pensam em certos momentos. Que, por exemplo, quando a mulher assume o papel do homem na casa, e aí os filhos, por exemplo, a menina diz: eu quero ser tão homem quanto a minha mãe. A minha mãe. Meu pai. Né? E eu quero ser tão mulher quanto o meu pai. Que coisa terrível. Explica esse negócio aí, Jô, pelo amor de Deus. Como eu disse, o homem ele é o eixo central da família. Ele é o referencial tanto masculino quanto feminino. É ele que define as coisas na cabeça da criança. A criança que cresce com a ausência masculina em casa, ela não vai ter um padrão para comprar. E a maioria dos filhos que são criados, eles têm uma certa dificuldade também. Isso já é notório. Isso já é pacífico. Já tem várias pesquisas que dizem isso. Porque ele não tem um referencial, ele não conseguiu definir o que ele é ainda. Aí muitas vezes a gente joga a culpa em fulano, ciclano, mas não, isso também é consequência da ausência paterna. Como outra coisa que é consequência grave da ausência paterna. O homem não teve o compromisso dele com a família. O homem nasceu para dar segurança e proteção. Uma pessoa que não tem isso, como é que ele vai passar? A pessoa que conviveu com um vazio imenso, ele procura preencher aquele vazio com uma outra figura. Aí ele vai buscar a figura do tio, do amigo, do avô. E às vezes essa figura que ele está se espelhando também não é uma figura que seja algo bom para ele, entendeu? Porque ter homens, de fato, hoje,
Tá muito difícil ter homem, de fato, homens que amem suas esposas, homens que amem os seus filhos, homens que façam tudo para que seus filhos sejam pessoas melhores. Jove, ah, tem uma pergunta aqui que foi feita aqui. Eu posso ler aqui rapidinho para você? Pode sim, fica à vontade. Inclusive, nós falamos aqui sobre ela. Inclusive, eu quero mandar um abraço aqui para o meu amigo, pastor Christian 77 Martins, que está aqui conosco. Eu conheço também. Christian é meu amigo. Pessoa sensacional lá da Igreja Batista do Planalto, cujo pastor também é o meu amigo Samuel Joeder. Forte abraço. Inclusive, Christian fala aqui, ó, é comum ouvirmos as pessoas falarem que amam mais os filhos do que o esposo ou a esposa. Isso é correto aos olhos do Senhor? Inclusive, nós trabalhamos isso agora há pouco, né? E exatamente. Joffre colocou assim a questão do papel de cada um. Então, assim, amor, eu costumo até falar, amor de filho é único. Você não consegue competir, por exemplo, às vezes, como o Christian falou aqui, o meu amor para com os meus filhos é maior do que o da minha esposa? Claro que não. Claro que não. Se você pensar assim, você está causando um problema na família. Porque se você pensar que o amor que você tem para com o seu filho é maior do que o seu esposo ou da sua esposa, você corre um sério, um grave problema. Por quê? Porque, por exemplo, o amor que você tem para com a sua esposa é diferente. Né? Por exemplo, você não vai dormir com seus filhos. Com a sua esposa é um outro padrão, é único. Assim como o amor que nós temos para Deus e o amor de Deus para nós é outro padrão. Não tem como se comparar. É a mesma coisa de você perguntar para alguém o que é mais rápido, uma bicicleta ou um carro. Não tem como comparar. Os dois correndo não tem como comparar. Agora, se você pegar o que é mais rápido, é uma Ferrari ou é uma Lamborghini? Os dois estão equiparados ali. E os dois são a mesma categoria de amor. Então, assim, o amor que você tem para com seu filho é único. Ninguém entra no meio dele. Agora, o amor que você tem para com a sua esposa é único. Ninguém entra no meio dele. Se confundir essa questão de categoria de amor, Jô, não é, Jô? A pessoa causa um problema. Traz problema para o próprio casamento. Eu vou ler aqui um versículo que eu gosto muito. Eu não tinha preparado nenhum versículo, não, mas eu vou ler um aqui que eu gosto muito, que vai falar justamente isso aí. Eclesiastes 9:9. Vamos lá, vamos ver o que ele diz lá. Respondendo a pergunta do pastor Christian. Um abraço, meu amigo. Tamo junto. Agora você aqui também, viu, Christian? Eu vou ler aqui na versão que está aqui na minha tela. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Todos os dias da tua vida sem sentido. Todos os dias sem sentido da tua vida. Pois essa é a sua recompensa nessa vida. Pelo árduo trabalho debaixo do sol. Então, para você, homem, casado, a coisa mais importante dessa vida e a sua recompensa nessa terra é a companhia da sua esposa. Não tem nada melhor. Só o céu depois disso. Aqui, o pregador, ele diz para você viver com a mulher da tua mocidade, a mulher que você ama, a mulher que você escolheu, a mulher que Deus colocou na sua vida. Depois vai vir os filhos. Vocês vão preparar esses seres para viver com a mesma intensidade que vocês viveram. E quando eles se forem, vocês vão continuar tendo a mesma intensidade que vocês tiveram no início. Porque a razão de ser de um e do outro, vocês dois. Vocês dois são a prioridade um do outro. Quando isso funciona, nós temos uma família saudável e um legado bem feito. Um legado realmente de que entendemos o que é
o padrão de Deus para o homem de Deus, o padrão de Deus para a nossa vida. E só finalizando essa questão aí, Ju, eu vou usar uma outra frase sua, posso? Pode. Você falava muito no curso, você afirmava que quer, acho que é mais ou menos o seguinte, quer demonstrar para o filho que você o ama, é mais ou menos assim, não é? Ame a mãe dele. Como é que é? É o maior bem Reformule que... aí, Jô. Essa frase é do pastor Edwin. Hum, É do pastor Edwin. O maior bem que um homem pode fazer a seu filho é amar a mãe deles. A melhor que coisa que você coisa pode fazer pelo maravilhosa. seu filho. É. Porque dessa forma você está ensinando para ele o que é o padrão do homem, o que é o padrão de um casamento, e o que é um padrão de um marido, e o que é o padrão de um pai. É isso que o filho está buscando. Ele busca ansiosamente por isso. Ele não quer se sentir desvalorizado. Ele não quer ter esse sentimento de abandono, de olhar para o lado e dizer assim, eu não tenho com quem contar. Certa vez eu preguei na igreja e disse que coisa boa é você abrir sua agenda e apontar o dedo assim e dizer assim, olha, com esse aqui eu posso contar porque esse é meu amigo. Segurança. Essa segurança só quem dá é o pai, o ambiente familiar bem construído, o ambiente familiar dentro daquilo que Deus mostrou, criou para nós. Esse sentimento de abandono que as crianças vivem, que o adulto vive. Tem muitos homens que sofrem com isso na vida adulta, já casados. Certa vez eu conversando com um homem de 57 anos, e falando dessa questão do pai, das consequências. E aquele homem veio conversar comigo, ele chorou copiosamente. Lembrando de como o pai dele tratava ele e a mágoa que ele tinha no coração até hoje. Ele disse, o que é que eu faço com meu 57 filho? anos, Jô. 57 anos. Já vou. Caramba. Aí ele Olha pergunta, a gravidade aí do tema que nós estamos abordando. pastor Cleito, tem pessoas que passam a vida inteira vivendo isso. Tem pessoas que são infelizes. Então, tem Jô, pessoas que fazem outras pessoas infelizes por conta disso. algo que me preocupa muito também, Jô, e nós precisamos dar essa palavra também nesse momento, o que acontece, como é que a gente pode ajudar de uma certa forma, por exemplo, uma família que se desfez, o pai se ausentou porque o casamento acabou, né? Às vezes a mulher não teve culpa, não é a questão, nós não vamos discutir isso. Uhum. Mas o que acontece? Como é que uma mãe que está com seu filho agora se vê numa situação dessa, como é que ela pode fazer para dirimir, para diminuir esses efeitos? Porque acabar, vamos ser realistas, não acaba os efeitos negativos, certo? Não. O que essa família pode fazer, Jô? Meu amigo pastor Cleito, essa é uma pergunta muito interessante. E eu vou lhe explicar. O divórcio é algo brutal na vida de uma criança. É brutal. É brutal. Quem passa por um divórcio não se recupera dele. Estou falando dos filhos. Sim. Você vê uma criança de 4, 5 anos de idade. O mundo dela são os pais. O pai brinca, o pai chega, ele espera ansiosamente. E aí, no dia seguinte, o pai dele não está mais lá. Aí ele pergunta, cadê meu pai? Ah, seu pai foi para algum canto. Só que você não consegue fingir para a criança muito tempo. Ele vai querer o pai dele, ele não vai entender. Uhum. Se os adultos soubessem o mal que o divórcio faz na vida de uma pessoa, pensariam 10 milhões de vezes antes de se divorciarem. Agora, o grande problema é porque nós estamos casando pelo motivo errado e nos divorciando pelos motivos errados também. Às vezes, são julgos desiguais que estão se unindo para constituir uma família que não vai dar certo. Não vai dar Já certo. sabe que não vai dar certo. Quando eu falo que nós somos vítimas daqueles que deveriam nos amar, é justamente isso. O homem deveria ter o compromisso de jamais se divorciar, de casar realmente pela certeza de que aquilo
fosse durar para o resto da vida, porque o que eles irão causar na vida do seu filho é algo brutal. Ele só vai se recuperar quando ele tiver um encontro genuíno com Jesus. Porque é o único capaz de transformar caráter, é o único capaz de mudar o caráter, é o Senhor Jesus. Isso é Nós verdade. mudamos, nós mudamos a nossa personalidade, nós mudamos o nosso marketing pessoal para as pessoas verem, mas por O que está por dentro, fora. mas por dentro é o nosso caráter que está sangrando. E ele está chorando por dentro. Ele sangra todo dia. Ele tem sentimento de insegurança, ele tem dificuldade de se relacionar. Vamos gerar homens e mulheres doentes, que vão gerar outros homens e outras mulheres doentes, até esse ciclo vicioso acabar, ser quebrado. E quando Jesus entra na vida dessa pessoa, Jesus vai trabalhar o caráter dele, algo que ele não consegue mudar sozinho. Ele só vai conseguir mudar, só vai superar quando ele entender que o amor de Jesus é suficiente para ele. Porque quando ele se cura, ele cura tudo na volta dele. O mundo se abre. Certa vez, um pastor chamado Cleito, me ensinando a dar um estudo para minha filha recém-convertida, ele disse: João, desliga a luz aí. Aí nós desligamos as luzes. E ele disse assim: olha, João fala isso, que Jesus é a luz do mundo. Então nós vivemos em escuridão. Liga a luz, ligamos a luz e aí tudo se clareou. E assim a vida do homem. O homem só vai entender a miséria de vida que ele tem quando Jesus entra na vida dele. Ele vai perceber, ele vai olhar para um lado, ele vai olhar para o outro e vai dizer assim: olha, que vida miserável eu estou tendo. Enquanto isso não acontecer, ele vai continuar sofrendo, vai continuar Na verdade, maltratando. Wolf, desculpa só finalizar aí essa questão sua. Na verdade, você acabou de trazer a solução, de uma certa forma, de todas as mazelas que todos as sequelas, as feridas que ficam no nosso coração, né? Claro. Pela ausência do Pai. Quando Jesus, ele de fato entra no coração do homem, né? Independente se foi o pai, independente se foi a mãe, no filho. Quando isso acontece, meu irmão, de fato Jesus transforma o caráter daquela pessoa. Se não acontecer isso na vida daquele ser, daquele cidadão, ele vai continuar com essa amargura, juntando lixo no coração, na mente, e dessa forma ele não vai ter uma vida plena, uma vida feliz. Ele vai sempre mendigar o amor dos outros, o amor, né? Porque ele não tem autoestima. Né? Isso é terrível. Então, Jesus é a solução de tudo isso. Com certeza, meu irmão, com certeza. Porque só Jesus, porque Jesus muda o nosso entendimento, o entendimento das coisas. Eu fui vítima do abandono paterno e convivi com isso por muito tempo. Na época de escola, na chegada do Dia dos Pais era terrível, porque eu sabia que a criança, quando ela quer ser má, ela é má. Aí juntava só o grupo dos filhos dos filhos sem pai, dos filhos com pai, e fica aquele negócio todo. Só que na cabeça da criança, aquilo é uma bagunça terrível. Na minha Uhum. adolescência, me envolvi com álcool, me envolvi com droga, me envolvi com um monte de coisa na adolescência, buscando preencher aquele vazio que não ia conseguir, não ia conseguir. Só que o Que momento que eu foi a entendi ausência do pai. a ausência paterna, e estava repetindo os mesmos erros que os meus tios que eu tinha utilizado como modelo Com a sua família. com a minha família. Realmente perpetuando aquele modelo que não é o padrão que Deus quer para a nossa vida. Até que Jesus entrou na minha vida. Daí eu consegui enxergar, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Que tipo de homem eu sou? Será que minha filha que gostaria de casar com um homem parecido comigo? Certamente não. Por que os homens têm mais cuidado? Eu tive numa igreja para os homens lá. Por que os homens têm mais cuidado com as filhas do que com os meninos? Aí eles ficaram assim me olhando, eu disse, é para proteger ela de homens iguais a vocês.
Eita pancada. É por Como isso, diz o pastor Joel, cacetada, meu irmão. é por isso, é por isso que os homens eles têm mais um cuidado para proteger elas de homens iguais a eles. Enquanto não tiver esse encontro verdadeiro com Jesus e conseguir desenvolver esse modelo de homem para sua família, nada acontece. E aí Jesus entrou na minha vida, eu entendi que não era só culpa do meu pai. Meu pai também era vítima do pai dele. Meu pai só me deu aquilo que ele tinha, só me deu aquilo que ele Aprendeu. sabia, só me deu aquilo que ele aprendeu. Hoje, eu ensino para o meu neto de 5 anos completamente diferente. Aliás, hoje você não precisa falar, é só você. Não é o que eu falo, pastor Cristo, é o que eu faço. Porque Exatamente. o que eu falo é contradito pelas minhas atitudes. E as nossas atitudes, elas perpetuam o nosso caráter. É nelas que nós vamos. Você mede um homem pelas suas escolhas. Que coisa boa. Pastor Jô, eu estou olhando aqui, nosso tempo está quase findando. Passou rápido, né? Então, assim, passa rápido demais, rapaz. Toda live minha aqui eu fico, meu Deus do céu. Mas eu, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, meu pastor? Sim, vou falar só mais uns 2 minutinhos. Pronto, Eu, fique à vontade. eu quero dizer para você que tá nos assistindo, nos vendo, ou vai ver posteriormente, que independentemente do que você viveu com seu pai, com sua mãe, com sua família, independentemente das circunstâncias que você viveu, perdoe. Porque quando você perdoa, você está se curando, está liberando a pessoa para um processo de cura. Muitas vezes não foi culpa do seu pai. Ele só conseguiu te dar aquilo que ele conseguiu. E muitas vezes, por medo também, pela autoestima baixa, por se sentir desvalorizado, algum motivo. Mas eu incentivo a você a buscar perdão, pedir perdão, liberar perdão. Se você é cristão, se você é crente, ore por ele, ore por seu pai, peça para Deus preparar um momento para vocês se acertarem. Vocês vão ver o quanto isso é libertador. Vocês vão perceber o quanto isso é maravilhoso. E vocês vão entender o que é o poder do perdão na vida de uma pessoa. A sua vida vai andar, você vai se sentir leve, você vai se sentir feliz, alegre. Você quer experimentar isso? Peça perdão. Coisa boa. Aproveite o valor do perdão. É Que isso, meu coisa pastor. boa. Pastor Jô, antes da gente finalizar, meu querido, eu gostaria só de parabenizar um casal muito especial. Eu gostaria de deixar registrado aqui, devido também à data muito especial deles. A minha cunhada, Ivânia, com seu esposo aí, o Jean, estão completando mais um ano de vida. Meus irmãos, que o Senhor continue a abençoar esse casal maravilhoso. 13 anos aí servindo ao Senhor com esse Amém. casamento abençoado que vocês têm. Que vocês tenham aí mais 200 anos de casamento aí para frente. Que o Senhor continue abençoando. Pastor Jô, eu não quero falar mais assim no final, mas antes disso eu só vou agradecer. Gente, muito comentário, muita coisa boa aqui. A gente não deu para responder a todo mundo, não deu para citar muito as pessoas, porque é pouco tempo, né? E é um tema que requer o máximo de atenção, é um tema muito gostoso de se trabalhar, mas que traz aí
situações muito desagradáveis para a família, para os filhos. E o Geoffrey, ele tem toda a propriedade em falar sobre esse tema, é um amigo, inclusive ele tem um quarto lá na casa dele para nós vamos passar lá quase um ano lá na casa dele com ele. Pode ver. É, Geoffrey, brincadeira. Então, Pode vir assim, mesmo. então o Geoffrey tem uma propriedade em falar isso, não só por experiência própria, mas também porque ele ministra sobre isso. Ele ministra sobre famílias, aos homens, trabalha aí com o curso Homem ao Máximo. Então, você que deu aí a sua contribuição, gente, muito obrigado. Muita gente falando, muita gente. Infelizmente, não dá para a gente responder tudo, mas eu li alguns, viu? Não todos, mas eu li alguns. E eu vou deixar o meu querido pastor Geoffrey aí se dar as suas considerações, certo, Geoffrey? Fique à vontade, meu irmão. Ainda temos aí 28 segundos, contando agora. Eu agradeço ao convite, agradeço a todos, foi um grande Minha prazer. filha está doida para entrar aqui, Geoffrey. Linda. Espero ter outras oportunidades da gente falar de outros assuntos relacionados à família.